Quando eu cheguei, eu fiquei maravilhada, porque eu cheguei no verão. Tava bem quente, eu cheguei em julho de 2021. E eu achei super parecido com o clima da minha estágio no Brasil. E eu amei as pessoas, assim. As pessoas de Portland, elas são muito receptivas, elas são muito friendly. Eles abraçam, assim, os imigrantes e quem vem pra estudar. Eu nunca tive dificuldade com o meu inglês ruim. Nunca uma pessoa, um americano chegou pra mim e disse assim: nossa, você precisa melhorar seu inglês, hein? Tá muito ruim. Não. Só de tá ótimo. Também é bem assim do jeito que você tá dizendo. Nossa, assim, eu ficava, gente, não tá ótimo. E eles não tá muito bom, eu consigo entender tudo que você fala. Fala, guys! Oliver aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu estou numa cidade chamada McMinnville. Como é que é? McMinnville. Alguma coisa assim. O ponto é que a gente tá aqui em algum lugar do Oregon. E eu tô com a Kika, como vocês podem ver. A Liv tá ali no cantinho. A Tilly tá aqui. E nós temos hoje participantes especiais. Hey, a Larissa e o Matthew. Hey, fala oi pra galera, cara! O ponto é o seguinte, senhores, nós vamos gravar um vídeo aqui nessa cidade e só pra contextualizar pra vocês, a gente tá indo em direção a Portland. Nós saímos de Rogue River, lá no sul do estado, estamos subindo em direção à capital. E de lá a gente vai pra Seattle, em Washington. E a Larissa, ela é uma mentorada minha. Eu ajudei ela a vir pra cá com um visto de estudante. Hoje ela tá com um green card já e mora aqui nessa cidadezinha. E como eu ia passar por aqui, eu falei: Larissa, conseguimos tomar um café juntos pra eu te dar um abraço e tal. E aí a gente marcou, tomou um cafezinho juntos agora. Estamos batendo um papo já tem algum tempo. E agora a gente vai gravar um vídeo pra contar pra vocês como é que é ser brasileiro aqui no Oregon. Bom, então estamos aqui com a Larissa. E aí, Larissa? Oi! Como é que tá essa vida de mãe no Oregon? Você vê, né? A pessoa tá lá no Brasil, em Teresina. Teresina? Teresina, no Piauí. No Piauí. Aí encontro o Oliver. Aí fala: vou morar nos Estados Unidos. Olha os vídeos desse rapaz aqui. Rapaz, até que é bom esses Estados Unidos, hein? 2 anos depois. 2 anos depois, olha aí. Casada nos Estados Unidos com um baby no meio do Oregon. Vamos contar pro pessoal então como é que foi essa história. Vamos lá? Primeiramente, como é que foi essa coisa de você sair do Brasil? O que aconteceu? Por que você decidiu ir estudar fora? Começou com essa ideia de estudar ou não? Como é que foi essa sua jornada? Eu queria ficar um tempo fora do Brasil, não necessariamente aqui nos Estados Unidos. Minha primeira ideia, assim, era a Europa. E aí veio o Covid e eu comecei a pensar que na Europa ia ser um pouquinho mais complicado, ia ser um pouco mais difícil, né? O pós-Covid e tal, como realmente está sendo. Que bom que eu tive essa previsão. E aí eu comecei a pensar na ideia de ir para os Estados Unidos, né? Conheci o meu marido online e ele meio que ficou... Ele tava meio que assim: Larissa, os Estados Unidos está bem diferente do que você imagina, porque ele é bem realista. E como a gente se conheceu nessa época do Covid, mudou, acho que o comportamento do mundo inteiro. Acho não, né? Mudou o comportamento do mundo todo. A gente conversava bastante nessa época, então ele ficou falando: olha, pesquisa, dá uma olhada. Eu gostei muito do estado que ele mora, que é esse que eu estou hoje, que foi o primeiro estado que eu vim e até hoje estou. Comecei a pesquisar através dos vídeos do Oliver sobre os Estados Unidos, porque eu não sabia nada. A única coisa que eu sabia dos Estados Unidos era: tem 50 estados. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça: não, tem 50 estados. Eu não preciso ir pra Flórida, eu não preciso ir pra Nova York. Eu nem sabia que Massachusetts era uma que tinha a maior comunidade de brasileiros, porque é tão frio que eu pensei: não deve ter brasileiro lá. E tem muito brasileiro, né? Tem tudo quanto é lugar, né? Até aqui no Oregon você já me contou que tem uma comunidade brasileira. A gente até pode falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas, continuando a contextualização, então ela decidiu morar um tempo fora, pensou nos Estados Unidos por causa dessa pessoa com quem ela começou a conversar nesse site, e a pessoa morava no Oregon. Aí a Larissa chega pra fazer uma mentoria de visto F1, e aí eu falei: pra onde que você vai estudar? E ela disse: no Oregon. Eu falei: what? O que você vai fazer no Oregon, cara? Desse jeito. E aí eu falei: então,
não, eu descobri que lá tem pouquíssimos brasileiros, eu tô super empolgada. Descobri que o Oregon tem as 4 estações do ano completamente definidas, tanto que a gente tá vendo um verão à la Piauí. A próxima estação, que é o Fall, é linda e é gostosa. É muito não boa, né? Nossa. Sua preferida ou não? O inverno é sua preferida? Não. Fall com certeza é a minha preferida. É a minha também. É lindo aqui. A gente tem muito evergreen, que é essa planta típica, que é o pinheiro, né? O pinheiro alto, né? Isso. Legal. Tem vários tipos de evergreen, na verdade. Então fica lindo, porque elas, além de mudarem de cor, começam a falling down. É lindo. E fica maravilhoso, eu adoro. E os dias ainda continuam longos também, né? Bom, você então planejou vir pra cá. Eu achei curioso o destino, mas eu fiquei muito feliz, porque eu acho que isso até aumenta as chances da aprovação do visto, quando você vai pra um lugar que não é tão foco de brasileiro, entendeu? Sim, e pra mim foi muito bom, porque, primeiro, a gente tem uma grande escola aqui, tem colleges que tem English pra não imigrantes, pra não nativos, na verdade. Mas escola mesmo só tem uma, que foi a que eu estudei em Portland, que é a maior cidade daqui, não é a capital, mas é a maior cidade. Não é a capital, é verdade, eu falei que é a capital, você tem razão. Não, Salem é a nossa capital, a gente tá a 30 minutos de Salem e a 1 hora de Portland, mas Portland é a maior cidade e é onde tem a concentração da vida cultural, né, e enfim. E foi lá que você chegou quando você veio pra cá. Bom, a gente fez o visto de estudante, deu tudo certo, aprovação, Larissa despediu da família, eu lembro das suas fotinhas no Instagram, você vindo pra cá, eu acompanhando. Falei, a bicha foi pro Oregon mesmo, cara. Essa mulher é doida. Chegou aqui, eu imagino que você encontrou em primeiro lugar. Você já tava um namoro virtual? Como é que tava a situação? A gente não tinha assim um namoro, uma ninguém amizade, queria. Uma amizade avançada. Isso, ninguém queria se comprometer. Sim. Quando a gente é mais velho, a gente é muito cauteloso com tudo, né? Pé no chão. Muito mais pé no chão. Mas eu fiquei feliz só de ter uma pessoa aqui, porque eu não tenho ninguém nos Estados Unidos. E ele sempre falava pra mim, olha, independente da gente... Não conheci ninguém no Oregon. Não, nos Estados Unidos inteiro. Aí você imagina o Oregon, né? Aí aqui não conheci. Gente, pra quem não sabe, eu tenho 32 anos, então assim, eu sou da época do Crepúsculo. O Crepúsculo foi gravado aqui. No Oregon? Sim. Foi. Eu sei que Forks, que é a cidade principal, é em Washington, aqui em cima. Mas tem muitas cenas que são aqui e que legal. No livro ele fala, tô indo pra Portland. Ele fala várias vezes que tá vindo pra Portland, porque é uma cidade grande dessa região aqui, né? Que é Washington e o Oregon. Então era a única coisa que eu sabia daqui. Eu falei, do Oregon. E eu adorei, porque nada contra brasileiros, eu adoro, inclusive sinto muita falta da comida brasileira e a gente não tem tanta... Enfim, eu acho que não tem tanta opção aqui de comida brasileira, mas em compensação a gente tem muito mais oportunidade de aprender a língua, porque em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, eu queria muito aprender a língua, né? Eu queria muito desenrolar, porque eu acho que quem chega nos Estados Unidos e fica aqui e não consegue se comunicar, ela não sai do lugar. Ela não sai do lugar na vida social, na vida pessoal, na vida profissional. Ela estagna. Então, qual o sentido de você estar aqui? Né? Você precisa se comunicar com as pessoas. Eu vi um vídeo seu, eu não me lembro com quem, mas você entrevistou uma pessoa e você dizia assim, os americanos, eles não são frios, a gente aqui não sabe muitas vezes se comunicar. E é verdade. E assim, eu não sou nenhuma expert ainda em inglês, eu tenho muito que aprender, eu só tenho 2 anos aqui. Na minha escola, como aqui é o custo de vida para estudante, ele é um pouquinho mais alto, acaba que a minha escola não tinha brasileiros. Não tinha brasileiro. Na escola inteira não tinha um brasileiro. As únicas pessoas que eu, assim, conseguia me comunicar um pouquinho melhor, no começo, assim, tinha uma mexicana, que eu me lembro, e a gente, né, desenrolava ali um portunhol, mas em sua grande maioria, os meus amigos todos da escola ou eram da Arábia Saudita, tinha muito chinês também, e muito japonês. E os japoneses amam o Brasil, porque a maior comunidade fora do Japão tá lá em São Paulo. Entendi. Inclusive, teve uma menina que eu fiquei muito próxima dela, que o pai dela estava trabalhando na Toyota do Brasil. E depois que ela terminasse o intercâmbio aqui, ela ia pro Brasil ficar com o pai. Então, assim, a gente tinha essa conexão, né, com os japoneses. Mas com os outros, assim, nem tanto. Apesar dos pessoal da Arábia Saudita ser... Só tinha homem. Tem pessoal do Oriente Médio aqui, tem bastante? Só homem. Não sei porquê, mas acredito que as mulheres não tem tanta liberdade de sair do seu país para vir estudar. Então tinha muitos meninos bacanas, jovens, e eles já vinham com um projeto definido de estudar inglês, ou ir pro college, ou pra uma universidade, enfim, e continuar por aqui através da carreira profissional. Subindo mesmo na jornada pra se tornar residente. É porque, assim, uma coisa que eu tava conversando com a Larissa mais cedo, é exatamente essa cultura do brasileiro vir pra cá com visto de estudante e ficar tranquilo, né? Ficar estagnado, como ela falou, não procurar progredir. E se você pode se estagnar não aprendendo a falar a língua, uma outra coisa que você pode fazer é se estagnar não buscando a sua residência permanente, porque é isso que te destrava aqui. Então, você vê o pessoal de outros países, todos eles já vêm com um plano
muito claro de construir essa trilha, né, até a residência permanente. Como é que tá a situação dos seus amigos com quem você estudou? O pessoal tá avançando? E, gente, um lembrete, o pessoal da Arábia Saudita, eles têm um alfabeto diferente. Muito mais complexo, né? Muito mais. A fonética é toda diferente, é super complexo para eles aprenderem a falar a língua inglesa. O sotaque deles é bem mais forte do que o nosso. E ainda assim, eles conseguem se destacar. Eu tenho um amigo que já tá trabalhando como piloto. Tenho 2 amigos que estão na Flórida agora fazendo universidade. Tem uma aqui que tá em Eugene, fazendo na Universidade do Oregon. É uma cidade grande também, né? É, uma cidade mais estudantil, né? E todos partindo de um curso de inglês. De inglês. Legal. No seu caso, você acabou casando, eu acho que facilita muito o processo, né? Porque o Green Card vem de forma bem mais simples, né? Pela base familiar. Sim, é bem mais tranquilo. Ainda é um processo chato e lento. Passou muito perrengue? Ainda tô passando, né? Muitos perrengues, assim, muita coisa que eu pensava que eu não ia precisar. Vamos contar pro pessoal sobre esse ponto? Vamos. Se você não quer entrar nesse assunto. Vamos entrar nesse assunto, então. Você se sente tranquila? Tranquila pra... Tá, não, é porque tem muita gente que me pergunta assim, Oliver, tô preocupado porque vou ter que fazer os exames do Green Card e a vacinação contra o Covid é uma obrigatoriedade e eu não quero tomar vacina. Eu acho que principalmente agora, 2 anos aí depois do que a gente viveu e tem tantas novas pesquisas, novas evidências, inclusive aqui nos Estados Unidos saindo, tem muita gente preocupada com essa questão. E como é que foi no seu caso? Você foi fazer o exame médico de admissibilidade pro Green Card através do casamento. Você perguntou isso pro médico, como é que foi? Isso. Eu já tinha uma ideia mais ou menos do que era necessário. A gente precisa apresentar os nossos requirements médicos, né? As nossas exigências, se a gente tem alguma doença, tipo diabetes, enfim, alguma comorbidade dessa. E tem que apresentar uma série de vacinas, dentre elas a do Covid, que é obrigatório e que eu nunca tinha tomado. Eu entrei em 2021 aqui, assim que as fronteiras abriram, somente para estudantes eu consegui entrar. E eu não precisava apresentar a vacina, porque eles deixavam a gente entrar com um teste de 24 horas, né? Do antígeno e tudo mais. E ao entrar aqui, eu me sentia muito segura e tranquila e não precisava de vacina, né? Pra fazer nada aqui dentro dos Estados Unidos. E agora, pode ser passado por uma gravidez aqui e a minha médica que me acompanha na gravidez, uma delas, né? Porque foram vários médicos que me acompanharam, mas uma delas, eu sentia que ela me forçava bastante pra tomar a vacina. Eu sempre dizia que não queria, porque eu tava grávida e era um risco. Enfim, saí ilesa da gravidez. Conseguiu não tomar? Consegui não tomar, mas agora eu vou precisar. Eu vou precisar porque eu poderia até apresentar razões morais ou religiosas pelas quais eu não poderia me vacinar, né? Só que o valor moral, ele necessita que eu tenha um respaldo legal, ou seja, eu preciso de um attorney, de um advogado, que consiga juntar provas para dizer por que eu não quero essa vacina. E basicamente a prova mais cabível é você não ter tomado outras vacinas. E eu tenho vacinas. Sim. Várias não é que você é anti-vacina, é simplesmente porque, nesse caso específico, aqui nos Estados Unidos em especial, tem muita gente cabreira, né? Muita. Muito. Em especial depois dos relatórios novos que saíram aí, do pessoal descobrindo a origem de tudo, enfim. A gente não vai entrar nisso porque com certeza esse vídeo aqui já tá desmonetizado e o alcance dele vai ser derrubado porque a gente falou isso. Então se você puder compartilhar esse vídeo, a gente não tá aqui defendendo bandeira ou nada do tipo, é só mesmo constatando um dado objetivo da realidade para quem for fazer esse processo, saber que é bom conversar com o seu advogado sobre as opções que você tenha caso você não queira, por exemplo, se vacinar. Então legal, a gente passou dessa parte então, você está aqui nos Estados Unidos 2 anos, como é que foi a sua adaptação? Em primeiro lugar, como é que foi a sua chegada? O que você sentiu de bom, o que foi positivo, o que foi negativo, o que foi fácil, o que foi difícil? Quando eu cheguei, eu fiquei maravilhada porque eu cheguei no verão. Tava bem quente, eu cheguei em julho de 2021. E eu achei super parecido com o clima da minha estágio no Brasil. E eu amei as pessoas, assim. As pessoas de Portland, elas são muito receptivas, elas são muito friendly. Eles abraçam, assim, os imigrantes e quem vem pra estudar. E, assim, na minha experiência como um todo, eu nunca tive dificuldade com o meu inglês ruim. Sempre que eu tentava Eles eram pacientes? Muito no mercado, na farmácia, na igreja, aonde quer que eu fosse. Zero preconceito. Zero preconceitos. E assim, calma, você tá ótimo. Nunca uma pessoa, um americano chegou pra mim e disse assim: nossa, você precisa melhorar seu inglês, hein? Tá muito ruim. Não. O pessoal de New England também é bem assim do jeito que você tá dizendo. Nossa, assim, eu ficava, gente, não tá ótimo. E eles, não tá muito bom, eu consigo entender tudo que você fala. Enfim. São pessoas friendly e eu fiquei muito feliz por isso, né? Os pontos negativos,
que eu vi depois que eu cheguei aqui é que, infelizmente, quem me conhece sabe, eu falo muito disso no meu Instagram, é um estado extremamente democrata, com políticas liberais nefastas e muitas vezes, eu diria que até que cancerígenas, porque o Oliver vai ver, o estado do Oregon é um estado lindo e cheio de pessoas bacanas, mas que, infelizmente, está se deixando levar pelas políticas liberais que vem dando errado em tantos estados, em tantos lugares aqui desse país, né? A gente tem agora uma política com armamento, uma dificuldade a mais para comprar armas aqui. Enfim, e várias outras coisas que em todas as eleições a gente vai votando. O pessoal que está familiarizado com a Califórnia, a situação da Califórnia, por exemplo, dá para se ter uma ideia. O Oregon importa muita coisa da Califórnia e Portland, por exemplo, estava me contando, né? Tá numa situação parecida com o que tá São Francisco, Los Angeles. Sim, infelizmente, assim, tem muito homeless. Inclusive tem muito homeless vindo da Califórnia. Porque acho que a Califórnia tá tão cheia que eles pegam o pouco que eles têm, né, e vêm atravessando. E vai subindo. Vão subindo até chegar aqui. E aqui, assim, o governo, ele é muito paternalista, né? Ele ajuda. Se você não quer trabalhar, se você não quer progredir na vida, o governo tá ali lhe bancando. Só que, na verdade, essa conta, ela é muito simples no Brasil e ela é muito simples aqui. Não é o governo que paga. O governo tem dinheiro, quem paga é você, É isso aí, não existe dinheiro público, existe dinheiro de imposto, né? Quem paga é o contribuinte. Então, assim, o cara do Oregon médio, que trabalha, que paga os seus impostos, ele tá pé da vida com essa situação, né? Agora, a população jovem de Portland e redondezas, eles acabam levando sempre vantagem nas eleições, porque é a parte mais populosa do estado, e aí a gente acaba tendo que pagar pelos erros desses jovens, assim. E eu entendo o que você está dizendo. Eu conversei com o pessoal lá de Rogue River, lá embaixo, e o que eu percebi? No interior, o Oregon é conservador. Nas capitais, né, nas grandes metrópoles, o Oregon é progressista. E como a concentração populacional do Oregon tá nessas grandes cidades, porque no interior, cara, a densidade populacional do Oregon é uma coisa assim maravilhosa. As casas são muito espaçadas. Você vai viajando por aqui, você vê uma casinha aqui, uma casinha ali. É muita floresta. É uma coisa mais linda do mundo, viu, Larissa? Pelo amor de Deus. Que lugar bonito. Assim, é realmente um santuário da natureza preservado pra caramba, que não tem tanta essa interferência do homem. E nas grandes cidades, onde o pessoal se concentra mais por causa de oportunidade econômica, esse tipo de coisa, é onde tem mais peso, né? Então, o Oregon vota democrata, mas no interior o que eu percebi é que são mais conservadores. Pelo que eu já vi, você também é um pouco mais conservadora. Como é que é seu marido, a família deles? Sim. Como é que é a visão de vocês? A minha família é bem conservadora também. São todos cristãos e conservadores. Então, assim, eu acho que eles todos, assim, são bem decepcionados, mas ao mesmo tempo que eles são decepcionados, eles são muito apaixonados pelo estado, né? Acho que você já deve ter visto muita gente com a camisa do Oregon, né? Do Oregon Ducks. Eles são muito apaixonados pelo estado, pela beleza, pelas pessoas, mas eles estão bem tristes com tudo que vem acontecendo, entendeu? Principalmente pós-Covid, assim, que piorou muito. E, em que aspecto? Assim, no aspecto de criminalidade, o aumento também nos taxes, o aumento no custo de vida. Sim, tudo vai aumentando, né? Tudo, porque alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta. O governo vai gastando, mas alguém tem que pagar a conta. Larissa, então você conhece muitos brasileiros que recém chegaram aqui. O que você diria pro pessoal que tá chegando aqui? Você tem essa informação? Como é que seria a vida de alguém que tá pensando em começar a vida aqui? Enfim, o que você diria pra essa pessoa? Então, de verdade, eu não conheço muitos brasileiros que chegam aqui. Eu gosto muito dessa área que eu vivo, a 1 hora de Portland. Eu tenho muita coisa legal em volta. Tem uma cidade bem grande próximo de mim, a 15 minutos daqui, que é Newburgh, que deve ter mais ou menos mais de 100 mil habitantes. Isso pro Oregon é muita coisa. 100 mil habitantes, é verdade. Portland tem 800 mil habitantes, sabe? Tamanho de Teresina. É pequena, né? E é a maior cidade. A maior cidade do estado. Sim. Então assim, tenho várias coisas legais aqui perto pra fazer. E eu gosto de viver aqui. Eu amo landscaping, o jeito que as coisas são. É lindo mesmo. As paisagens, enfim, amo o formato das casas e as 4 estações bem definidas. Falando em termos de trabalho, né? Se alguém chega aqui, por exemplo, como é que funciona essa dinâmica? Porque muita gente que ainda acompanha pelo YouTube, o pessoal tem essa questão, né? Eu vou pro estado XYZ porque lá funciona assim, assim, assado, né? No Oregon, por exemplo, alguém chega aqui e ainda não tem um work permit, por exemplo. Como é que funciona a vida dessa pessoa aqui? Isso é possível? Como é que é essa dinâmica no Oregon? Basicamente, o mercado de trabalho sem um work permit tá na mão dos mexicanos, né? São eles quem predominam aqui como imigrantes? Eles que predominam como imigrantes, com certeza. Eles é que estão com os schedules das casas, com todos os trabalhos que os brasileiros fazem em outros estados, basicamente está na mão dos mexicanos aqui. O imigrante que vem pra cá, ele em sua maioria... É um imigrante legal.
é um imigrante legal e ele tem, assim, uma perspectiva, ou ele tá vindo só pra estudar, realmente, porque aqui tem boas universidades e boas escolas, ou ele tá vindo com a intenção de se legalizar de alguma maneira, né? E é super possível, porque como o estado é muito farmer, eu diria até, isso foi uma das coisas que eu fiz, pesquisei sobre a B3 e pra ver algumas empresas que poderiam, né, aplicar e ser meu sponsor. Como tem muita fazenda, as fazendas têm um visto, eu não vou lembrar agora, mas é o EH, alguma coisa. H2A. Deve ser o H2A. Isso, eu acho que é esse mesmo. Que a gente vem pra trabalhar, vem legalmente com um visto de trabalho. É um visto de trabalho temporário, né? Muita gente... É mais difícil porque você precisa ter essa oferta de trabalho, você precisa falar um pouco de inglês. Mas é legal você dar essa perspectiva pro pessoal de que quem vem pra cá pro Oregon tem mais essa visão de buscar legalização mesmo. Sim. A Kika tá encantada como ele bebe água, olha isso, pessoal. Vocês já viram um bebê beber água assim? E eu nunca tinha visto, não. É muito bom. Ele é muito espera fofinho. você parar pra ele engolir. Opa! Opa! Ai, opa, opa! Você é forte, meu amor. Você é Quer forte. mais? Ó. Pode dar. Opa! É porque assim, né, eu acho que esse novo imigrante que tá chegando aqui, ele já tá vindo muito com essa consciência, e se você abrir mão da sua liberdade de ir e vir, é o que eu tava falando com a Larissa, né, imagina você viver tudo isso aqui sem a liberdade de poder ir e vir, ou com medo de que um dia isso aqui repentinamente acabe porque alguém decidiu te deportar para que você vá embora daqui. Ou muitas vezes também privando seus familiares de conseguir um visto, Também. porque você fica sujo na imigração, né, digamos assim. E, cara, eu só pensava o seguinte, eu quero muito partilhar isso com as pessoas que eu amo, né, com a minha mãe, com meus irmãos, com os meus familiares, mesmo eles não querendo morar aqui como eu quero, porque eu amo esse lugar, eu quero que eles venham, que eles conheçam. Eu tava conversando com o Oliver agora, gente, Oliver e Oregon é muito parecidos. E toda hora eu fico chamando ele de Oliver. Eu tava conversando com o Oliver, falando tanto que essa região é linda, tanto que a gente tem vinhedos. Aqui deve ter uns 200 ou mais wineries, né, que eles chamam, que é as fazendas com vinhedos, e todas elas têm a salinha de taste room. Eita, você gosta de vinho? Cara, eu não sou uma pessoa muito de bebidas, assim, mas é gostoso você sentar, olhar a vista. E pra alguém que gosta de cerveja como eu, Tem o Oregon tem muita cervejaria. É muita. Bom demais. E assim, olha o estilinho aqui dessa cidade. Aqui é o downtown da cidade? Aqui é o centrinho? Isso, aqui é o downtown. Não tá muito movimentado, a gente teve recentemente a Farmers Market e vai ter o Oktoberfest. Ah, eu tô vendo ali a plaquinha. São eventos que rolam aqui. Isso, todo final de semana tem alguma coisa aqui. Na verdade, ó, todas as quintas-feiras, de maio até outubro, eles fecham aqui e fazem feiras, né? E como o Oregon ele é muito agrário, né? Tem muito orgânico, farmer. E é muito raspberries, nossa, strawberries. É muito bom, né? Que coisa maravilhosa. E assim, pessoal, Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente continuou o vídeo de dois lugares diferentes porque a câmera tá desligando por causa do calor. e olha o que o pessoal faz aqui, ó, pra dar pra Tem que suportar jogar um pouco. água nas pessoas. Tem que jogar água nessa pessoas. Eu vou até aproveitar um pouco Aqui, pra ver se essa câmera esfria também. Porque, cara, é muito quente. E aí, realmente, não dá, né? Fica calor, a câmera tá esquentando e desligando sozinha. Liv, você tá dando uma refrescada aí, você tá acabada, né, cara? Olha o estilo aqui do oregoniano, ó, sentadinho, tomando um vinho geladinho. Eita, coisa boa, hein? É muito tranquilo, né? É um pessoal bem pacato, Essa é a vida né? do oregoniano do interior, do country, sabe? Isso é muito legal, é um estilo de vida que me pega bastante, eu pelo menos gosto muito. Larissa, você pensa em voltar pro Brasil? O que passa na sua cabeça? É muito cedo também para dizer 2 anos, mas você já tem uma resposta? Você pensa nisso? A minha Temos resposta é aqui, aqui. ó. Eu penso em criar ele aqui e aproveitar o que esse lugar tem de melhor. E o que não tem mais de tão bom, porque depois do Covid, a gente já vivia num mundo globalizado, mas depois do Covid tudo ficou mais rápido, principalmente porque é ruim, né? E muitas políticas nefastas estão aqui também. Isso te preocupa? Você fica pensando no futuro? O que você e Muito. seu marido conversam a respeito disso? Então, eu penso em termos de educação, em homeschool pra ele, eu penso em escola cristã, que ela tem que ser basicamente privada, porque eles estão tirando religião de tudo quanto é lugar, né? Estão querendo tirar Deus de tudo quanto é lugar, e a escola é o principal deles, né? Isso tá acontecendo muito. Todos os estados que eu tô passando, o pessoal tá falando isso. Então, e escola aqui, ela pega a maior parte do dia de uma criança, né? Eles entram 8 horas da manhã, saem 3 da Onde tarde. ele vai receber muitos inputs, né? Muitas informações. Então, assim, eu não sei.
A gente tem muito que estudar a respeito disso, eu e meu marido, mas eu quero o melhor pra ele. Eu não quero privar ele desse mundo, não, porque a gente priva um pouquinho, mas o mundo tá aí, ele tem que aprender. O próprio Jesus falou, orou pra Deus, eu não oro pra que você os tire do mundo, né? Porque não tem como a gente sair daqui, a gente vai ter que viver aqui, cara. Então a gente tem que se adaptar nesse lugar. Essa é a nossa realidade. Se adaptar e, assim, aprender a viver da melhor maneira possível, né? É isso. Porque esses bebês precisam, né, pessoal? Vocês que têm filhos, vocês sabem do que a gente tá falando. Custo de vida, Larissa, como é que é o custo de vida aqui na região onde você mora? Quanto é que o pessoal vai pagar no aluguel em uma casa de 3 quartos, por exemplo? Uma casa aqui de 3 quartos, 2.500, você consegue uma casa boa. Com garagem. Com garagem. Se for uma townhouse, que é aquelas casas geminadas, né, que a gente chama no Brasil, você vai encontrar uma casa boa, nova, de 2.000. E os bairros são bons, é tudo muito arborizado, a estrutura, né, dos Estados Unidos de maneira geral, mas eu posso falar basicamente daqui porque é onde eu vivo, é muito boa, assim. Você percebe algum problema com violência aqui? Aqui não. Aqui é bem tranquilo ainda. Quando a gente vai pra parques, a gente ainda encontra um trailer mais creepy, mais assim, assustador, mais velho, mais cheio de cacarecos, de pessoas morando. Mas eles são pessoas que, assim, a gente tá em downtown e em cidade grande você não anda mais em downtown. E aqui a gente consegue ainda andar tranquilamente com os filhos, com um cachorro, você não vê violência, você não vê homeless. Isso pra mim, isso é muito bom. Isso é qualidade de vida. Larissa, tu quer que as pessoas, que os pobres estejam longe de você? Não, eu não quero. Eu quero que eles tenham condição de emergir. Exatamente. Isso é um sinal que a gente tem, inclusive, da economia do lugar, de como tá a situação política, por exemplo, né? Infelizmente, assim, tem muitas pessoas desabrigadas aqui, homeless, né? Quando a gente fala homeless, não é simplesmente mendigos, pedintes, são pessoas que perderam o financiamento de casa porque os juros ficaram muito altos, pessoas que de alguma forma tiveram algum desabelo e não podem trabalhar. Mas, em sua grande maioria, posso falar dos homeless daqui, são pessoas que sofrem com abuso de drogas. Uso abusivo de drogas. São pessoas que são adictas. Isso eu não tenho dúvidas. Os homeless daqui, eles estão na rua porque eles são viciados em drogas. E você vê que metanfetamina e fentanil, assim, tá arregaçando com o país. Né? Eu nunca, no Brasil, eu sou de Teresina, no Piauí, eu nunca vi uma pessoa usando heroína. Aqui, no Oregon, em Portland, eu vi uma pessoa injetando heroína na veia. E assim, eu acho que era heroína, mas não sei, era injetando alguma droga na veia, assim, completamente magro, despido. É muito triste. Não, situação... A Cracolândia de São Paulo, que você talvez não conhece São Paulo. Sim. Mas a Cracolândia de São Paulo é terrível. E assim, eu acho que esse ano eles aprenderam a primeira carga de fentanil no Brasil, então, infelizmente, a previsão é de que essa droga já esteja rodando aí no nosso país. A gente espera que não aconteça aí o que está acontecendo aqui no Canadá também, porque realmente é uma situação muito triste, pessoal. A gente tem visto, e assim, ó, é imigrante que tá lá usando droga, jogado na rua, sem trabalhar, com a vida toda desgraçada. Não, pessoal, é americano. É americano. Cara. E você vê pelo fenótipo das pessoas que são americanos, assim. Eu comento muito isso com meu marido. Eu falo, amor, preste atenção em quem tá pedindo dinheiro no sinal. Não são os imigrantes. Os imigrantes que chegam aqui, eles vêm de uma vida, em sua grande maioria, o imigrante do Oregon, ele é mexicano, né? Então ele vem de uma realidade de um país difícil, de uma condição difícil. Os mexicanos, eles chegam aqui sem ensino superior, sem uma qualificação de um trabalho. Às vezes sem documento, né? Muito sem documento e fazem a vida acontecer. Por quê? Porque eles querem trabalhar. Eles querem dar certo aqui, eles querem trazer o irmão, eles querem trazer a mãe, eles estão todos aqui. Eu brinco que não tem mais mexicano no México, não. Então, tudo Você aqui. concorda comigo? Eu sempre falo assim, né, que a galera que tá aqui nas ruas, normalmente são pessoas com problemas mentais, pessoas que se entregaram aí pras drogas e infelizmente entraram nessa letargia de se esconderem atrás de o uso abusivo aí de drogas sintéticas, por exemplo. E, cara, se a pessoa não tem um problema de saúde, se ela não é um deficiente, não é por causa de trabalho, porque trabalho realmente tem bastante aqui, não falta trabalho. Essas pessoas às vezes não têm condição mental, ou não têm condição física, ou não querem mesmo trabalhar, porque se entregaram, estão sem perspectiva. A gente estava conversando sobre isso, as pessoas estão sem perspectiva, né? Eu acho que aqui nos Estados Unidos o americano está muito perdido com relação à sua identidade, por causa dessa bagunça toda que nas últimas décadas a gente vê que está acontecendo na cabeça do americano aqui. Todos os americanos estão reclamando sobre
sobre isso. E é uma situação triste porque a gente sabe que é um império, é um país gigante, é um país de muitas boas coisas, né, de bons motivos, que atrai muita gente, uma potência que infelizmente começa a ser atacada por dentro, né, começa a cair por dentro. Mas enfim, a gente torce aí para que o país fique melhor, que as coisas voltem ao lugar, porque de fato é um lugar maravilhoso, né, Larissa? Tá feliz com a sua decisão de ter vindo pra cá? É isso mesmo? Tem algum arrependimento? O que você falaria pro pessoal aí? Sim, eu tô muito feliz, eu não me arrependo de ter vindo pra cá. Pelo contrário, eu quero que as pessoas consigam vir pra cá e venham da maneira mais legal possível, em todos os termos, né? Tanto em termos de legalidade mesmo, jurídica, como de segurança, né? com segurança e planejamento financeiro, social, assim, com a família e tudo mais, com os amigos, porque você precisa ter uma estrutura muito boa pra estar aqui sozinho, né? Mas principalmente, assim, uma estrutura psicológica, porque em muitos momentos você se sente um pouco só, né? Principalmente pra quem não tem família. Eu, graças a Deus, estou construindo a minha e o meu marido tem uma grande família aqui. Né? São 5 irmãos, o Mestre é o 13º neto. Ah, que legal, é uma bagunça boa então. Então, assim, é muito bom pra mim, porque eu pedi muito isso pra Deus, mas tem gente que não tem isso. Tem muito americano que tá aqui e que é filho único, que os pais moram muito longe. Enfim, então a gente tem que estar preparado pra essas realidades também, né? Mas saldo total, tá feliz, tá positivo, valeu a pena? Saldo positivo. Não te botei numa fria? Não, de forma alguma. Eu quero é que venham mais pessoas pra cá, mais brasileiros, né? Que as pessoas se abram um pouco mais pro novo, né? Legal. E até melhor também, porque sai um pouco daquele eixo Flórida, Massachusetts ou Califórnia também, né? Os Estados Unidos também não é só Flórida e Massachusetts, tem outros lugares, né? Tem outros lugares. Como o Oregon, senhores. Então é isso, se inscrevam aí no canal se vocês ainda não são inscritos, ativem as notificações. Tem links importantes aqui na descrição, se você, como a Larissa, precisar da minha ajuda para vir para cá, a gente pode te ajudar, a Move Vistos pode te ajudar a tirar o seu visto de turismo ou o seu visto de estudos, ou se você está aqui e precisa fazer uma extensão de visto, alteração de status, ou ainda, se você é um profissional formado, tem já bacharelado ou tem mais de 10 anos de experiência na sua área, pode ser que você seja elegível para um Green Card. Tem um link aqui embaixo que você consegue saber e você conversa diretamente com a doutora Lívia Leite, que vai fazer essa avaliação gratuita para você. Deixe seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo, seu like também é muito importante para a gente conseguir dar relevância para o canal. Muito obrigado por assistir, eu te vejo por aí e tchau, tchau.